consultora em produção de vídeos para as redes sociais e hoje eu tô aqui com o Zé, que ele vai falar um pouco do projeto dele, a gente vai fazer um bate-papo bem legal, vai falar sobre produção de vídeo, processo criativo de vídeo e sobre as inspirações, de falar de novo pro Pedro cortar, né, meu bem, que você tá cortando esse vídeo? E falar sobre as inspirações que ele teve no desenvolvimento aí do canal Zé na Rede. Oi galera, eu sou o José Neto, criador do canal Zé na Rede. Tenho esse canal há mais ou menos de 4 meses e eu falo sobre aspectos culturais e também experiências inovadoras que eu presenciei e que eu quero compartilhar com as pessoas. A primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é como é o teu processo criativo? Como você tem essas ideias, se você faz um roteiro, se você para pra planejar isso tudo, ele é convencional, ele é não convencional, coloca no papel, não coloca. Conta um pouco pra gente, porque algumas pessoas sentem dificuldade de colocar a história no vídeo, de organizar essa história e passar ela em vídeo. É muito interessante no começo do processo você experimentar. Se você vai roteirizar sentando, tipo, eu vou sentar 3 horas do meu dia pra poder fazer um roteiro, ou se vem de forma natural. Eu primeiro penso em temas de vídeo e aí eu vou maturando esse roteiro na minha cabeça, eu vou ensaiando na minha mente ou então em casa falando sozinho. E às vezes eu pego uma sacada assim no ônibus, eu anoto a frase principal de que eu acho interessante falar no vídeo. E aí eu fico ensaiando, maturando, até que chega um certo ponto que, beleza, eu acho que o vídeo já tá bacana pra ser contado, eu sento, anoto os pontos principais e aí o vídeo tá pronto pra ser gravado. No começo eu não gostava de fazer roteiro, mas eu tô percebendo que o roteiro ajuda muito na hora de filmar e principalmente na hora de editar, que é muito mais rápido. Antes eu só ia falando no vídeo que vinha na minha cabeça e aí eu tinha 15 minutos pra editar e fazer um vídeo de, sei lá, 6 minutos. Era um trabalho, assim, muito chato. Uma pausa só pra agora. Uma pausa aqui. Pedro, isso é uma pausa porque a Juliana está saindo. Eu não tô nem aí. Então, gente, como eu sempre falo pra vocês nas lives, nas consultorias, a importância do roteiro, por mais menos burocrático e tradicional que você seja na sua produção, é interessante você parar pra organizar a sua ideia ou no papel, ou no bloquinho do celular, ou no texto do computador. Isso vai ajudar muito vocês na pós-produção. No caso do Zé, até pré-produção, porque ele faz o roteiro pra fazer a produção dele. Então, só pra vocês entenderem os processos, isso que ele faz no ônibus e tudo mais, isso é pré-produção de vídeo, né? A pós-produção, que é a edição, fica muito mais fácil. Poupa tempo. Pra vocês que trabalham, querem fazer vídeos e trabalham em outras coisas, tem pouco tempo, poxa, o roteiro vai poupar bastante tempo pra vocês na pós-produção do vídeo. Até durante a gravação, por exemplo, eu já gravo todos os vídeos na ordem que eu vou editar. Então, se eu for gravar um vídeo em um único arquivo, eu já gravo ele na ordem da edição e aí quando eu vou editar, ele já tá lá prontinho na ordem, só pra cortar e juntar. Não fica aquela bagunça, justamente. Não precisa pegar um vídeo lá do final, que ele vai vir na frente, e um vídeo que eu gravei no meio, que vai ser o final. É muito mais fácil pra mim. E eu como engenheiro, tipo, só de roteirizar esses processos assim, tornar eles mais práticos pra mim, ajuda pra caramba. Eu queria saber quais são as suas inspirações. Peraí, deixa a criança parar de chorar. Aonde você encontra essas inspirações? Você falou que você estava no ônibus, de repente vê uma ideia e você anota. Às vezes pode acontecer assim, né? Durante o teu dia a dia. Mas quando você quer se inspirar, aonde você se inspira? O que você busca para se inspirar dentro da temática que o teu canal tem? Aí você pode falar também um pouco mais da temática do teu canal para as pessoas conhecerem, né, um pouco do teu trabalho. O Zé na Rede surgiu porque eu sempre sei de muita coisa que tá acontecendo no mundo, em Belém, que é onde eu moro. E eu tinha muita essa vontade de compartilhar com as pessoas. E eu falava pros amigos mais próximos. Tanto que algumas pessoas às vezes vinham pra mim e falavam: Zé, tu sabe onde é que tá acontecendo isso? Não sei o que. E eu sempre falava pra eles. Então eu queria criar conteúdo de alguma forma. Eu pensei no blog pra escrever, pensei no Snapchat, pensei no YouTube, fui testando todos. Até que eu percebi que o YouTube era o que eu mais gostava e que estava sendo mais fluido pra mim. Foi bem mais interessante. Então, as inspirações, às vezes, elas vêm de coisas que eu tenho dentro de mim, que eu quero falar pros outros e que eu gostaria de ouvir, que eu acharia interessante. Um dos meus vídeos, que é o Égua, explicando essa expressão daqui do Pará. É algo que sempre que eu viajo pra fora de Belém, eu falo, isso causa uma impressão nas pessoas. As pessoas ficam: nossa, o que é isso que tu tá falando? E aí, por experiência própria, eu percebi, eu preciso compartilhar isso com as pessoas precisam saber. E ultimamente, só de ouvir comentários na rua, de ouvir alguma publicação em comum, por exemplo, no meu Facebook, eu pego aquele tema e crio um vídeo em cima daquilo. E pode ser algo que surgiu tipo hoje, pra eu criar um vídeo amanhã. Tiveram casos que eu tava com o vídeo da semana pronto, mas surgiu um tema muito legal, eu criei um novo vídeo
pra colocar nessa mesma semana e mudei minha programação. Então, basicamente vem de mim, de coisas que eu gostaria de compartilhar e de ouvir, e coisas que as pessoas estão querendo saber também. A gente falou sobre roteirização, agora a gente falou sobre um pouco de inspiração. O Zé fala muito sobre cultura, não só aqui da região de Belém, mas das viagens que ele faz, né? Das experiências que ele tem. E eu acho muito legal a maneira como você conta essas histórias. A gente falou de processo criativo, só que às vezes mesmo que você tenha um processo criativo legal, se você não tiver um storytelling consolidado, tipo básico, fica difícil das pessoas se conectarem com o vídeo. E se você lê o meu e-book, por exemplo, você sabe que eu falo muito sobre conexão. Então, a conexão é importante e ela faz parte do vídeo, na minha opinião. Um vídeo que não gera conexão, ele não concluiu o objetivo dele. E quando a gente assiste os vídeos do Zé, e vamos fazer um elogio aqui nesse vídeo, porque eu gosto muito do trabalho dele, a maneira como ele conta as histórias nos vídeos, ele não precisa estar falando toda hora, sabe? Pra contar a história. A montagem que ele faz dos vídeos na edição conta uma história muito bonita, sabe? Conta uma história que te envolve, que realmente te conecta. E eu queria saber como você faz esse processo, fora esse processo de criativo que a gente falou, e como você pensa nessa montagem da história, de contar a história de uma viagem, do Égua, que foi um vídeo que viralizou, né? Como você pensa um pouco nisso na hora que você está ali editando o teu vídeo? Ou na hora que você está gravando, enfim. A minha inspiração principal na hora de fazer esse storytelling dos vídeos, por incrível que pareça, vem das apresentações que eu dava na universidade, de trabalhos de aula. Porque eu sempre pensava em formas de atrair as pessoas, para que as pessoas escutassem aquilo que eu tinha para falar na minha apresentação. Então eu sempre me preocupava em conexões entre uma frase e outra, em tornar o meu diálogo bem fluido, para que você não se dispersasse, sabe? Então não ficar parando e ficar tipo, não mostrar insegurança. Mesmo que você não tenha noção do tema, não mostrar insegurança. E eu tento fazer isso no vídeo, e é muito mais fácil porque você pode cortar os espaços que estão em branco, sabe? Que você não tá falando. Então a minha montagem de vídeo, ela é bem rápida, assim, dinâmica. Eu quase não deixo espaços em branco. Só se eu quiser que a pessoa pare um pouco pra pensar, ou que seja uma piadinha mesmo, sabe? Pra pessoa rir na hora do vídeo. Mas eu tento deixar ele muito fluido, assim, que você não tenha tempo pra sair de lá. Eu jogo muita informação, mas não é algo que vai te deixar muito atolado. Mas você não vai ter tempo de tipo, ok, quero sair daqui. Sempre vai querer ficar ouvindo o que vem depois, até chegar na parte final do vídeo. Eu tento montar eles dessa forma. Eu vou colocar aqui nos cards do vídeo um vídeo que eu gosto muito do Zé, que é a viagem que ele fez, acho que é do Cirrasgo. Isso, foi pra uma comunidade. Sim, pra uma comunidade, que ele cozinhou, que era a primeira vez que ele tava cozinhando com as pessoas. Esse é um bom exemplo de um vídeo com um storytelling muito legal, de uma experiência. Foi legal, você conseguiu passar a tua experiência, dá pra gente sentir a experiência que você conta. Poxa, primeira vez que eu tô cozinhando, eu tô muito ansioso, eu quero saber se as pessoas vão gostar do que eu fiz. A maneira como você contou, tanto em vídeo quanto falando no vídeo, foi muito interessante. No caso desse vídeo, como foi meu processo de pré-produção? Eu sabia mais ou menos as atividades que iam acontecer durante o evento, então eu me planejei pra gravar certos pontos do meu dia. E o que eu coloquei na minha cabeça foi o que eu gostaria de saber se eu fosse um telespectador meu. Tipo, eu queria saber a hora que eu acordei pra tomar café, é interessante contar isso? Ou eu ia gostar de saber o que foi o almoço? Então eu me fiz essas perguntas na noite anterior pra poder no dia seguinte ser bem focado nas minhas filmagens. E também filmei coisas aleatórias, assim, tipo uma criança brincando. Filmei a criança brincando porque depois, quando você for contar a história, você pode precisar daquela imagem. Então foi mais ou menos dessa forma. Eu sempre me tenho como um foco de telespectador. O que eu gostaria de saber, como eu gostaria de saber e de que forma eu gostaria de receber aquela informação. Interessante o que você falou. Você saiu preparado pra produzir. Você já tava o que você queria gravar em mente. Isso é muito interessante. Pra você aí que quer fazer um canal semelhante ao do Zé, que fale sobre viagens, que conte histórias, um vlog, um daily vlog, isso é importantíssimo para um daily vlog ter um sucesso de conteúdo. É legal você pensar um pouco nisso. É trabalhoso, né? No caso do daily vlog, você vai ter que ter esse pensamento todos os dias. Pois é. Né? E uma coisa que eu achei interessante foi você falar de filmar outras imagens aleatórias, entre aspas. Na produção de vídeo a gente chama isso de rolo B. Você grava alguns takes e isso é o rolo B que você vai usar durante a tua edição. Pra tirar um intervalo que não teria nada ali, você coloca algo interessante. Isso fica como uma dica muito legal para as pessoas fazer esse rolo B. Eu nem sei se o Zé sabia que o nome era isso. Eu nem sabia.
No momento da gravação do vídeo, já tô aprendendo pra caramba, não sabia. Eu tava conversando com ele antes da gente ligar a câmera, e eu tava falando pra ele que ele produz muita coisa, que às vezes as pessoas estudam, passam um tempão pra aprender. E você tem feito isso de uma maneira muito natural, muito autodidata, isso é muito legal. E você que tá assistindo, se você colocar a mão na massa, você vai começar a aprender coisas, a desenvolver coisas que você nem imagina. Conta um pouquinho da tua história pras pessoas. Eu sou formado em engenharia de produção. O meu canal surgiu logo depois que eu me formei, depois de 2 meses mais ou menos. E na engenharia a gente não tem noção de filmagem, de edição de vídeo, de marketing digital, que é necessário também para quem se lança, né, com um perfil público na internet. E eu não tinha muita noção. Eu gosto de fotografia, mas assim, nada profissional, algo bem amador mesmo. Então o meu background não tem quase nada a ver com o YouTube. Tanto que muitas pessoas chegam pra mim e falam: nossa, você é publicitário, você é jornalista, você fez design. Eu falo: não, gente, nada disso. O meu background, as pessoas às vezes perguntam pra mim, é de negócios. Eu também não tenho essa área da comunicação. Eu só gostava muito disso. E hoje, né, estou aqui com vocês trabalhando nessa área. A gente vai falar um pouco também sobre estratégias e sobre um pouco também de marketing digital para vocês que, assim como o Zé, querem começar um canal, querem usar o YouTube para criar uma audiência, contar a história de vocês e divulgar também os negócios de vocês. Tudo isso daqui é importante não só para quem trabalha. Só um minuto, que eu acho que ou é o Tino, será que é o Tino? Não, é aqui no teto. É uma criança. Alguma pessoa lá em cima. Desculpa, Pedro, tem alguma coisa acontecendo, não sei se você tá ouvindo essa pedrinha batendo aqui. Acho que eu tô muito sério no vídeo. Tá um pouco nervoso, pode se soltar, não tem problema. E agora a gente vai dar uma finalizada no vídeo, tá? Eu vou primeiro agradecer ao Zé, mais uma vez, por estar aqui comigo, por contar um pouco da sua história. A gente se conheceu pela internet, ele conheceu um pouquinho do meu trabalho, como foi acontecer, eu nem lembro mais, gente. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite, mas alguém que indicou a Geise pra mim, e aí no mesmo momento eu peguei o WhatsApp dela e falei: Geise, a gente precisa conversar, vamos marcar um Skype, tipo, essa semana. E aí a gente conversou por Skype mais de 1 hora e trocou experiências. Ela me ensinou bastante nessa 1 hora que eu conversei com ela. E espero ter dado alguns exemplos também de cases reais pra ela em relação ao YouTube. Muito obrigado! Gente, esse daqui é só o primeiro vídeo, tá? A gente vai gravar o próximo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui, pergunte, tá? Pra gente também te ajudar nas suas dúvidas sobre produção. Se inscreva no canal do Zé, vai estar aparecendo aqui ou também em algum lugar daqui da tela. Se inscreva aqui no canal do Produção e Conteúdo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.